E aí, gente, tudo bem? A gente está começando mais um vídeo do Mediários e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que são ligas acadêmicas. Então, primeiro a gente vai tentar explicar o que é uma liga e depois a gente vai contar um pouco da nossa experiência, das ligas que a gente participa e participou, né? E liga é basicamente um grupo de alunos que se reúne junto com um professor, coordenador, um docente e ajuda em alguma atividade. A maioria das ligas, elas são voltadas para as especialidades médicas. Então, é uma liga de geriatria, é uma liga de puericultura e a gente desenvolve atividades no ambulatório, atendendo pacientes. Então, a gente tem essa vivência prática. Tem algumas ligas que não têm a parte prática com pacientes, que são ligas diferentes, tipo a liga de telemedicina e a liga de gestão em saúde, que são ligas que lidam mais com projetos, né? Organização de pessoal. eventos também. E a dinâmica é basicamente isso. Tem um dia da semana, geralmente, que é o dia da sua liga. Tem uma atividade num horário ou do almoço ou depois do horário da aula. E cada liga, a maioria das ligas tem os seus pacientes próprios. Eles têm algum mecanismo, uma entrevista, a pessoa solicita para ser paciente da liga. E os alunos atendem sozinhos, ou às vezes acompanhados de algum mais velho, né, um veterano, ou com um residente. Depois que ele faz o atendimento inicial, tira a história do paciente, faz o exame físico, vai discutir com o médico, que é o coordenador da liga, e outros que ficam ajudando também. E depois conversa com o paciente. Esse é um esquema básico assim, desse tipo de liga que tem atendimento. Então, liga é um ótimo jeito da gente começar a se inserir nos atendimentos ambulatoriais, né? Conhecer um pouco mais de alguma especialidade que a gente tem interesse, porque a gente vai lá e atende mesmo o paciente. Então, na Liga de Geriatria, a gente atende pacientes idosos com problemas específicos para isso. Então, a gente acaba tendo uma vivência muito boa nessa parte. Então, geralmente recomendo assim, você pode usar ligas como forma de testar se você gosta mesmo de uma especialidade, né? Ou para conhecer uma que você não conheceria de outra forma, né? É uma ótima ferramenta para isso. É muito bom, porque às vezes a gente tem várias aulas sobre um assunto, mas na liga, assim, a gente fica, sei lá, um ano, a gente aprende muita coisa, bastante coisa mesmo. E daí, para entrar na liga, elas fazem tipo um curso introdutório, de 3 a 4 dias, que é um resumão do que você vai ter na liga, e algumas prestam provas, outras não. Daí você entra na liga. É bem variado, assim. A maioria sim. Mas o número de vagas assim, é bem variado, né? Tem algumas que são bem concorridas, outras menos, então às vezes as provas são... Todo mundo fica estudando, né? Bastante para as provas. Mas esse é o esquema básico, né? Tem um curso introdutório e uma provinha para ser a porta de entrada, né? E como a Bianca falou, geralmente um ciclo mínimo seria de um semestre, mas a maioria das pessoas acaba ficando um ano, né? Depois que você fica um ano, você ganha um certificado de participação da liga, né? Que daí você pode colocar no seu currículo e tal. E é bem legal, né? E como a Bianca disse, eu também acho que é muito diferente você aprender na liga do que você aprender na sala de aula, né? Na sala de aula você vê uma vez, mas você não vê muita aplicabilidade prática imediata. Na liga você vai lá e vai aprendendo muito aos pouquinhos, assim, né? Sim. Então vai consolidando um conhecimento muito bom sobre algum assunto que você estiver estudando. E agora a gente vai falar de algumas ligas que a gente participa. No primeiro ano, a gente participou da liga da tireoide, que é uma liga que nos atraiu porque ela era meio clínica, meio cirúrgica. Eles falaram que a gente podia tanto acompanhar o ambulatório quanto ir nas cirurgias para assistir, ver como era. Então foi bem legal. E também cada ano pode participar de algumas ligas, né? Não é sempre que você pode participar de todas as ligas, assim, dependendo do ano que você tá. Então, da tireoide, por exemplo, era aberta para o primeiro ano, então atraiu bastante gente do primeiro ano. Tem algumas ligas que só pode participar a partir do terceiro, quarto ano, né? Que é imunologia, cirurgias, assim. Acho que a da ginecologia também é a partir do segundo. Então, tem algumas coisinhas assim. Então, cada ano você pode participar de algumas ligas, né? Mas você estava falando da tireoide? Da tireoide. Então era isso. A gente tinha atividades em vários ambulatórios, tanto de endócrino quanto de
de cirurgia de cabeça e pescoço, que eles atendiam pessoas que estavam tanto com tumor ou que tinham feito a cirurgia já. E a gente acompanhava também as cirurgias no centro cirúrgico. E era bem legal, os residentes explicavam tudo o que eles estavam fazendo pra gente, então foi super legal. Foi uma ótima experiência assim, pra gente começar a entrar em centro cirúrgico, ver bastante como que funciona a dinâmica, assim. E é uma liga bem legal, né? Bem variada, e é uma liga que, com o conhecimento que a gente tem, dá pra ir entendendo, dá pra ir pegando as coisas, né? Tão avançado assim o assunto, a ponto de a gente não conseguir entender, né? Aí, qual mais que a gente participou no primeiro ano? Acho que foi essa, né? Basicamente, sim. Né? É no segundo ano que tem bem mais opções, a gente começou a participar de mais ligas, né? Eu comecei a participar da Liga de Otorrinolaringologia, que é bem legal. Tem o ambulatório da rinite e o ambulatório da surdez. Então, você pode ver casos bem variados, né? E como eu sou muito interessado nessa parte, para mim valeu muito a pena. E o esquema basicamente era de atendimento ambulatorial. A liga tem, como a Bianca disse, tem pacientes próprios. A gente ia lá, atendia o paciente, fazia anamnese, exame físico e depois discutia o caso com algum residente ou com o professor coordenador. E depois voltava lá e passava a conduta para o paciente. É bem legal que a gente começa a criar independência, assim, né, de atender sozinho, de pensar qual que seria a melhor conduta, depois voltar lá para o paciente, explicar para ele a conduta. É bem uma experiência muito legal, eu acho. E no segundo ano também eu comecei na Liga de Geriatria, também no esquema da otorrino. A gente atende, discute, volta com o paciente. E realmente foi muito bom para treinar exame físico e treinar conversar com o paciente mesmo. Acho que a gente está melhorando nesse quesito. E fora essa liga... A gente entrou na telemedicina. A gente está na liga de telemedicina, que a gente meio que ajudou ela a ressurgir. Né? Porque ela já existia antes, daí foi fechada por um tempo e agora ela está voltando às suas atividades, né? Então a gente pegou esse comecinho da reabertura dela. Trabalha mais com projetos educacionais, a gente tenta fazer coisas voltadas para os alunos da faculdade, usando os recursos da telemedicina. Tem vários recursos. Webconferência, impressões 3D, computação gráfica, né? Sim. É bem diferente, dá uma visão bem diferente do que a gente está acostumado a ver, é mais uma parte de gestão, uma parte... Educação, né? De fazer roteiros, pensar, né, nessas coisas assim. Mas é legal. E agora na Liga de Acupuntura. Sim, acupuntura. Que... A gente começou há 3 semanas. Assim. Há pouco tempo a gente já está sofrendo para espetar as pessoas. Assim. É difícil. É bem difícil, dá um pouquinho de medo no começo. Mas acho que agora a gente está pegando jeito, né? Mas é uma liga bem conhecida aqui da faculdade, né? Um monte de gente que é impressionante, né? Porque apesar de não ser tão ocidental, mas voltado para a medicina tradicional chinesa, né? É uma liga que atrai bastante gente, né? E a gente está também... funciona mais ou menos o mesmo esquema. A gente atende, só que dessa vez sempre acompanhado com um monitor, né? Um aluno mais velho, que vai ensinando pra gente aos pouquinhos as coisas, depois a gente discute com o professor. É uma coisa muito importante de sempre lembrar que a gente nunca atende sozinho e... Faz decidir nada sozinho, passa remédio sozinho. A gente até pode pensar nas coisas, mas sempre primeiro o professor vai confirmar se é isso ou não, pelo bem do paciente, né? E até para assinar receita, pedir exame, assim, o professor sempre tem que estar carimbando. Então a gente sempre passa as coisas pro professor. Justamente nessa discussão do caso, quando a gente conta a história e fala o que a gente acha, que a gente vai aprender mais, porque o médico vai falar, não é bem isso que você está achando, é outra coisa. Mas pode ser isso. Mas pode ser. Aí ele vai ensinando a gente de uma outra maneira, uma maneira mais prática. A gente vai pegando essa experiência do professor, né? Vai aprendendo com ele, tendo esse feeling, essa malícia, sei lá, de como abordar os casos. Muitas ligas. Tem de qualquer especialidade que você imaginar, subespecialidade tem ligas. Né? O legal é isso, quando passar na faculdade, vai lá no departamento científico, né, tem um caderninho das ligas, tem todas as ligas, fala quando pode abrir para qual ano, né, que pode abrir. Quando que é o curso introdutório mais ou menos, assim, porque até tem isso, a tradição dos cursos introdutórios serem em uma época do ano. Né? Isso, daí pesquisa, tem interesse em dermatologia, vai numa liga assim, tem interesse porque você vai conhecendo mais na prática. Também a gente vai falar agora um pouquinho de diretorias de liga.
Quando você entra numa liga, geralmente você entra como um membro. Então você vai lá e faz os atendimentos, participa das atividades da liga, né? Mas, como a Bianca disse, a liga tem uma parte que é uma diretoria discente, né? Que organiza as atividades, né? Então tem um grupo de alunos que é responsável por organizar as atividades da liga. É uma coisa bem acadêmica mesmo. O professor está lá para dar o respaldo, mas os alunos correm atrás de organizar curso introdutório, de procurar patrocínio, de marcar paciente, né? Fazer essas coisas mais burocráticas. É um grupo de alunos, que é a diretoria de cada liga que faz isso. E geralmente você vira diretor de uma liga se você se empenhou como membro, né? Daí no ano seguinte você tem essa possibilidade de virar diretor, porque já está com experiência, você pode ajudar os novatos da liga, né? E nesse ano a gente está como diretores de algumas ligas, né? O terceiro ano tradicionalmente é o ano das diretorias, presidências, porque a gente já tem maior experiência e ainda não está tão puxada a faculdade, né? É o bem no meio, o ano assim. que a gente costuma pegar diretoria. Tanto de ligas quanto de centro acadêmico, departamento científico, atlética, assim. Tudo. É o terceiro ano. E a gente está na. Fábio é o presidente da Liga de Otorrinolaringologia. Eu sou da Liga de Geriatria. E nós dois somos da Liga de Telemedicina, diretores também. A gente organiza, né? Separa os alunos de cada dia. É muita coisa que a gente faz, na verdade. Assim. Conversa com o professor, porque nas ligas também tem aulinhas. Além dos atendimentos, geralmente uma vez por mês, a gente faz aulas sobre um tema importante. Então a gente tem que correr atrás de professor, ver qual é o tema. Reservar anfiteatro, marcar dia, avisar todo mundo, divulgar, né? Então, é uma correria. E a gente também tem aquela questão de controlar a presença, porque depois a gente, para emitir certificados ou também para dar créditos, que é tipo, não sei explicar isso, entra como uma atividade extracurricular que a gente ganha nota e frequência no nosso currículo mesmo. Então, a gente tem que controlar tudo isso também, passar os dados para a graduação. Mas, apesar de ser difícil e ter um monte de coisas para fazer, é uma experiência muito válida, né? A gente aprende muito fazendo isso. Tanto de auto-organização, quanto gestão de pessoas, né? E correr atrás de certas coisas, né? E também a conversar com os professores, né? Esse intercâmbio também às vezes não é tão fácil. Mas é uma ótima experiência. Para quem tiver interesse em ser diretor, vai fundo, que é bem legal. Vale muito a pena. Então foi isso que a gente queria falar para vocês nesse vídeo sobre ligas. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco como funciona tudo. E a gente vai tentar gravar mais vídeos também sobre as outras extensões, porque não tem só as ligas, né? Tem várias outras. E também falar mais na nossa rotina, como a gente tem feito aqui no nosso vlog. Continue acompanhando, mandando comentários. A gente queria agradecer por todas as sugestões e comentários e apoio que a gente tem recebido, né? Continue mandando todas as dúvidas que vocês quiserem. A gente vai tentar atendendo na medida do possível, né? É isso aí. Muito obrigado.